Vamos à palavra de Deus. Aleluia. Quem está no Data Show hoje? Amém. Diaconisa, Letícia, Deus seja louvado pela sua vida. Vamos colocar o tema de hoje. Então, o tema de hoje, nós estamos ainda neste assunto importante, o temor do Senhor. Então, o tema de hoje é o temor do Senhor e o nosso memorial diante de Deus. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós praticamos, tudo aquilo que nós fazemos nessa terra, meu irmão e minha irmã, se torna um memorial, um registro diante do Senhor. E nós vamos aprender um pouquinho mais sobre este assunto. Eu quero declarar em nome de Jesus que cada um de nós aqui está construindo um memorial maravilhoso diante de Deus. E este memorial resultará em honras e glórias a Deus e no favor do Senhor para a sua vida. Amém. Diz assim a palavra de Deus, antes de orarmos, Malaquias 3,16. Então, os que temiam ao Senhor e aqueles que temem a Deus, digam amém. Amém. Diga, eu temo ao Senhor. Aleluia. Nós reverenciamos a Deus, nós nos sujeitamos a Deus. E os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Olha, preste atenção nesse ponto muito importante. O Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, diante de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus seja louvado por esta palavra, Senhor. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e de misericórdias infinitas, glórias te damos, porque mais uma vez nesta manhã o teu amor e as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, porque o teu amor tem nos sustentado, as tuas misericórdias têm nos sustentado. Obrigado, Jesus, ó Pai, por termos uma igreja, por essas portas estarem abertas, por podermos falar livremente de Deus, por podermos, Senhor, defender o Evangelho, por podermos dizer, Senhor, que somos crentes, somos cristãos, somos protestantes, somos evangélicos. Glórias nós te damos, Senhor. Estamos num país livre, Senhor, e numa nação que serve sim ao Senhor. Mesmo diante de tudo aquilo que nós temos visto, nós estamos numa nação que serve a Deus. Obrigado, Jesus, por essa igreja abençoada, pelas vidas, Senhor, que o Senhor tem plantado aqui neste lugar. O Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Nós temos visto o favor de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, mais uma vez instrua, dirija e ilumine, Senhor, a mente e o coração espiritual do teu povo. Que possamos sair mais uma vez ao final deste culto, Senhor, ó Pai, fortalecidos, renovados, ó Pai, instruídos, Senhor Jesus, pela tua palavra, que é vida, que é alimento, Senhor, para o nosso espírito. Assim, ó Deus, nós oramos com fé, Senhor, no nome de Jesus. E a igreja bendita, que teme a Deus, que reverencia o Senhor, diga amém. Diga glória a Deus. Louve ao Senhor. Bispo Alessandra, Deus seja louvado pela sua vida. Glórias a Deus. Amém. Então, o tema de hoje, o temor do Senhor e o nosso memorial diante de Deus. Então, meu irmão, nós vamos aqui te lembrar algo importante, que a nossa vida se torna diante do Pai um memorial. Então, é um registro, né? Então, acho que isso é algo que tem que falar ao teu coração. Tudo aquilo que você fala, que você faz, as suas ações, as suas atitudes, se tornam o que diante de Deus? Um memorial. E esse memorial é um registro. Então, imagina que cada um de nós, diante de Deus, tem um registro da sua vida. Então isso é muito sério, né? Isso é muito importante.
Deus vai nos falar sobre a importância deste assunto, a nossa vida, que é o memorial diante de Deus, e o temor do Senhor. Nós temos aprendido aqui que temor de Deus não é ter medo, ter pavor, né? Não, temor é reverência. Então, quando eu digo assim, eu temo a Deus, eu tenho reverência por Deus, eu tenho respeito por Deus, eu me sujeito às leis de Deus. Isso é temor do Senhor. Então, nós somos uma igreja que teme a Deus. Diga glórias a Deus. Você está numa igreja que teme a Deus. Você está debaixo de um apostolado que teme a Deus. Nós tememos e trememos diante do Senhor. E glórias a Deus por isso. Então, temor do Senhor, nossa reverência, nosso respeito, nossa sujeição a Deus, versus aquilo que fazemos nas nossas vidas aqui nessa terra, e que se torna um memorial, um registro. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com você nesta manhã é disso, é que todos nós temos um memorial das nossas vidas diante do Senhor, e que isso seja muito sério para você, que o Espírito Santo de Deus te dirija aí, que você possa pensar a respeito disso. Esse é um assunto muito sério. Então, todos nós, cada um de per si, tem um memorial, tem um registro das nossas vidas diante do Senhor. Obviamente, isso é algo que o Senhor tem para os salvos, E os salvos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Então, nós, como salvos, como filhos de Deus, como o povo do Senhor, nós temos diante do Pai um memorial, um registro. Então, isso é muito sério. Isso tem que falar no teu coração. Esta semana eu estava lendo, do meio evangélico, obviamente, cristão de verdade. E aí o pastor comentou: será que nós teríamos coragem de sentar com toda a nossa família e assistir o filme das nossas vidas? Já parou para pensar nisso? Tremam e temam, né? Porque nós temos uma carne, por vezes nós erramos, por vezes nós fazemos aquilo que não, como diz o apóstolo Paulo, quero fazer o bem, mas encontro em mim a minha carne, quero fazer o mal. Então, para pensar a respeito disso, porque tem conexão com esse assunto. Você teria coragem de chamar toda a tua família, sentar na sala, um saco de pipoca, uma garrafa de Coca-Cola, e assistir um filme da tua vida? É forte, né? Talvez nos falaremos, não, pula, essa série eu não quero maratonar, não, essa aí pula, Então, estou fazendo apenas uma analogia, amado? Só para você entender algo sério, que eu e você temos diante do Pai um memorial. Tudo que você faz na tua vida, meu irmão, em especial a partir do momento da tua conversão, porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Diga glórias a Deus. Os nossos pecados passados, presentes e futuros, já foram perdoados. Você sabe disso. Você sabe que uma vez salvo para sempre, que a nossa salvação não está nas nossas mãos, a nossa salvação está segura nas mãos de Deus. Mas apesar disso tudo, apesar de todo esse favor merecido que nós temos, você precisa entender algo sério, que agora, como um cristão, como um filho de Deus, você e eu temos um memorial das nossas vidas diante do Senhor. É por isso que, de novo, o livro de Malaquias 3,16 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito, registrado diante de Deus, para os que temem ao Senhor. Então esse memorial não é para qualquer um, esse memorial é para aqueles que temem, para os filhos de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, e diz assim para este povo, que o Senhor está atento, que o Senhor está com os olhos sobre nós. Diz assim, o versículo 17: eles serão para mim particular tesouro. Diga glórias a Deus.
Você é um particular tesouro para o Senhor, amado. Olha, só o amor e as misericórdias de Deus podem permitir que a gente se sustente sobre esta verdade, né? Nós somos um particular tesouro para Deus. E diz assim: naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então a palavra de Deus está aqui nos lembrando, né, que haverá um dia do grande julgamento sobre esta terra, né, que se chama Apocalipse, que se chama Armagedon, o dia do juízo final. E neste dia, meu irmão, né, esse dia de dores, né, de ranger de dentes, nós não estaremos aqui. Amém. Né? O Senhor terá recolhido a sua igreja está segura nas mãos do Pai, mas lá, diante do Senhor, nós seremos apresentados a um tribunal, né? Seremos confrontados sobre tudo aquilo que fizemos, de bem ou mal, nessa terra, né? E receberemos, como nós pregamos no culto passado, né, no domingo passado, galardão, né, ou não. Então, eu comentei que haverá um confrontamento, né, do Senhor para conosco. E isso consta do quê? Deste memorial, né, que todos nós temos diante do Senhor. Então, isso nos faz pensar o que, meu irmão, minha irmã, né? Presta atenção nisso nessa manhã, que é muito importante. Que nós temos que ter seriedade com as nossas vidas. Eu tenho visto, né, você que acompanha essa vida do cristianismo, né, desses últimos séculos agora, né, como nós temos tido crentes displicentes, negligentes, né, pessoas que têm relativizado a Bíblia, relativizado os valores. De novo, meu irmão, não quero subir no altar para ficar te perturbando com política, né? Apesar de estar ativamente, né, militando nesse momento. Eu estou, na minha vida como cidadão, eu estou militando a favor da minha pátria, tá? Tenho o direito de fazer isso, mas não é esse o ponto. O ponto é como os crentes relativizam hoje coisas que não devem ser relativizadas, né? Como eles estão pensando, né, em posições que jamais deveriam ser pensadas. E o que diz o salmista, meu irmão, minha irmã? Né? Estamos falando de memorial. Há um registro da sua vida diante do Senhor. Depois que você aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, há diante de Deus um registro da sua vida, de tudo aquilo que você faz da sua vida. E o salmista diz assim, Salmos 33, 18, olha: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Então, os olhos de Deus está atento, amado, né? Está prestando atenção, tendo cuidado, né, sobre a vida dos justos. E você é um justo, você é um eleito, você é um predestinado, você é um filho de Deus. E você não pode, meu irmão, levar a sua vida de qualquer jeito. Você não pode levar a sua vida de forma displicente. Você não pode levar a sua vida de forma negligente. Lembre-se, né? Estamos discutindo uma salvação para os salvos. Mas haverá um prestar de contas, né, face a face com o nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador. E diz que o Senhor, né, nos dias da nossa vida, tem os olhos sobre as nossas vidas. O Senhor está de olho, né, nas nossas vidas. E diz por quê? Versículo 19: para livrar-lhes a alma da morte. Sempre quando fala alma, está falando da mente, está falando do coração, tá? Então tem pessoas mortas na sua alma, na sua mente, nas suas emoções, né? O inimigo conseguiu ali encontrar espaço, conseguiu dominar, né? Então diz para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, dificuldade, né, de situações difíceis, conservar-lhes a vida. Então, meu irmão, você cuidar da sua vida espiritual é muito importante. Em especial porque cada vez que você está fazendo isso, você está construindo um memorial
da sua vida diante do Senhor. Então, memorial quer dizer o quê? É aquilo que traz à memória um registro diante de Deus. Então, de novo, acho que é forte isso, Você teria coragem de sentar com a sua família e assistir o filme da sua vida? Muitos diriam não. Muitos diriam não tenho coragem. Então, como é um memorial, é algo que é registrado todos os dias, você e eu temos, debaixo da graça de Deus, essa oportunidade de termos, a partir de agora, registros que honrem ao Senhor, que quando forem colocados numa balança, o Senhor sabe que eu e você somos feitos de carne, irmãos, mas o Senhor sabe que nós temos um Espírito, que nós temos a palavra, e que por termos essa palavra, nós temos a obrigação, o dever de fazer aquilo que é certo, que é correto. Então, a partir de agora, a partir de hoje, você tem essa oportunidade também, de entender isso e ter diante de Deus um registro que honra o nome do Senhor. Então, o Senhor está nos falando nesta manhã, meu irmão, minha irmã, algo que muitos crentes esqueceram, não sabem, ou não se lembram, que a nossa vida, após a nossa conversão, se torna um memorial diante do Senhor. E o que é que você está escrevendo neste memorial? O que é que você está deixando registrado neste memorial? O que é que Deus vai ler, ver nesse memorial? Amado, isso é um desafio de cada um de nós, para a nossa vida espiritual, para com Deus. Então, glórias a Deus, porque nessa igreja, meu irmão, minha irmã, nós temos recebido sabedoria. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você tem recebido sabedoria. Você tem recebido sabedoria. A palavra aqui tem te enfrentado, a palavra aqui tem te feito acordar, tem despertado. Então, o que diz o Provérbios 22:3? Assim, olha, o prudente, os prudentes digam amém. Amém. O prudente vê o mal, vê aquilo que está errado, amado, se esconde no sentido de se desviar, Então, nós que vemos o mal, aquilo que é errado, nós nos desviamos disso. Diz mais o simples, o tolo, o incauto, aquele que é displicente com a sua vida espiritual, está cegado. Diz, mas o simples passo adiante e sofre pena. Então imagine que tem um buraco, um precipício aqui. Amado, você, na nossa vida, você é uma pessoa que tem recebido a palavra de Deus, você percebe que aquilo está errado e você se desvia. O tolo continua andando, até cair no barranco. Estou fazendo só uma analogia, tá? Então, glórias a Deus por essa igreja que tem investido tempo, amado. Nós estamos investindo nosso tempo aqui para te deixar mais sábio, para te fortalecer a sua mente, o seu coração, para você não ser o tolo que vê o mal e avança. Quando nós, de novo, meu irmão, me perdoe aqui, por fazer conexões com esse ponto que nós estamos vivendo hoje na nossa nação. Quando você vê crentes relativizando coisas, eu estou vendo um crente que está vendo mal e está continuando. Está continuando. Nós temos que nos desviar do mal. O mal está numa direção, eu vou para outra. Aquilo está errado, eu vou para outra direção. Então, que o Senhor esteja aí falando ao teu coração, e que esse assunto se torne algo importante na tua vida. Meu irmão, minha irmã, há um memorial, um registro da sua vida diante do Senhor. Todos nós. Por isso que Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Glórias a Deus, amado. Nós somos uma igreja que tememos a Deus. Diga mais uma vez, diga assim: eu temo ao Senhor. Nós tememos a Deus, amado. Mas os loucos desprezam
sabedoria e o ensino. Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, o Senhor, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Amado, em nome de Jesus, que cada culto aqui você possa estar recebendo os conhecimentos e os conselhos de Deus, para você ser um homem ou uma mulher cada vez mais sábio e prudente. Sábio e prudente. Olha, para andar nessa terra tem que ser sábio e prudente. Diz assim Provérbios 1:5: ouça o sábio e cresça em prudência. Aonde está a sabedoria, meu irmão? Está na palavra de Deus. Diz assim: na palavra de Deus. Na palavra de Deus está a sabedoria. Tá? Amado, eu não posso fazer as coisas da minha cabeça. Eu tenho que ter uma direção. E a direção para a minha vida está na Bíblia Sagrada. Para qualquer assunto, meu irmão. Para qualquer assunto. É que os crentes deste século se esqueceram disso. Então, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Então, você é bem sucedido quando você é sábio, quando você é prudente, quando você ouve a voz da sabedoria, que é a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa, amado, porque ela pode transformar uma pessoa humilde, simples, por vezes até iletrada, uma pessoa sábia. Então, não estamos falando de faculdade, não estamos falando aqui de curso, não estamos falando aqui, estamos falando de sabedoria. Sabedoria para viver nessa terra. Olha o que diz o sábio Provérbios 8:5: entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Então, o que nós estamos comentando aqui, amado? Nesse primeiro ponto, a importância de eu e você entendermos que há um memorial das nossas vidas diante do Senhor. Isso é muito sério. Esse memorial é um registro de tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você faz. Ah, mas eu não tenho feito nada. Está escrito lá. Não tenho feito nada. Ah, eu fiz. Está escrito que você fez. Ah, eu não fiz. Está escrito que você não fez. Então há um memorial. Isso é muito sério. E nós seremos confrontados, cada um de nós, quando estivermos com o Senhor, a respeito desse assunto. Então, eu acredito que esse assunto é importante para os crentes. É importante. As pessoas têm se esquecido disso, do que diz a palavra de Deus. Tem um outro ponto importante também, que eu quero falar na sua vida, para que você pense nesse assunto, o temor de Deus, a minha sujeição ao Senhor, versus o fato de que a minha vida está no memorial diante de Deus. O memorial de cada um, amado, de nós diante do Senhor, resulta no favor de Deus. Eu tenho certeza, amado, que você quer viver continuamente o favor de Deus. Aqueles que o querem, digam amém. Amém. Eu preciso do favor de Deus todos os dias. E quando, amado, você faz aquilo que é correto, quando você se esforça, não estou falando de perfeitos, tá? E você nunca vai encontrar um homem perfeito nessa terra, amado. Porque, me perdão de novo fazer conexões com o nosso momento, a mídia tentou distorcer a imagem do atual governante, mas eu tenho que te dizer uma coisa, de novo, perfeito só Jesus Cristo. Não existe homem e mulher perfeito nessa terra, perfeito só Deus. Então, eu estou falando de se esforçar, de fazer o seu melhor, de você, amado, fazer sempre aquilo que Deus te pede. E quando você tem esse esforço, esse trabalho, diz que isso resulta no favor de Deus. Porque, amado, eu e você precisamos do favor de Deus. Olha para quem está do lado e diga assim: nós precisamos do favor de Deus. Precisamos do favor de Deus. Amado, precisamos do favor de Deus. Eu e você precisamos do favor de Deus. E quando nós fazemos aquilo que é certo, quando esse memorial diante do Pai agrada aos olhos de Deus, nós temos o favor de Deus nessa terra aqui. Porque nós somos o favor de Deus nessa terra, mano. Lá na glória está tudo resolvido. Lá na glória está tudo resolvido. Tá? Nós somos o favor de Deus nessa terra. É nos dias aqui, nessa terra. Então diz assim, olha, Malaquias 4:2:
Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, o favor de Deus, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, diz que a justiça de Deus, o favor de Deus, está sobre quem? Sobre aqueles que temem a Deus, sobre o povo que realmente teme a Deus, sobre o povo que está ali construindo um memorial diante de Deus, onde o Senhor olha para aquilo e se agrada daquilo. Diz assim, Apocalipse 11, 18: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, tem uma coisa importante, né, amado? Você se lembrar que Deus é juiz. Ele é juiz, Ele está julgando essa terra, está julgando, né, as nações. E quando eu falo de ter um memorial que agrada ao Senhor e que resulta no favor de Deus, é você entender algo importante, amado, que também, por vezes, crentes têm se esquecido desse século. Deus tem compromisso, presbítero Beto, com quem tem compromisso com Ele. Pode ser que isso soe um pouquinho duro, né? Mas é verdade, né? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Tem um problema hoje, né? Você tem crentes nessa terra que quer que Deus tenha compromisso com eles, mas eles não têm compromisso com Deus. Eles não têm compromisso com os valores bíblicos, não têm compromisso com os princípios bíblicos, mas querem que Deus tenha compromisso com eles. Amado, Deus é coerente. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso. Então, se você quer ter o favor de Deus, amado, quer viver o favor de Deus, né? E glórias a Deus, de novo, pelo amor e pelas misericórdias do Senhor que se renova todos os dias, amado, você tem que cuidar da tua vida. Amém. Desse memorial. A tua vida é um memorial diante de Deus. Tua vida não é algo qualquer, não, é um memorial. E diz assim, olha, 1 Coríntios 3,14, vá anotando aí, meu irmão, minha irmã: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, esse receberá galardão. Então, se a sua vida dá frutos sobre a palavra que você tem recebido, sobre a sua vida como um cristão de verdade, diz que, você vai receber galardão. Diga, eu recebo. Eu recebo para a sua vida, meu irmão. Eu recebo para a sua vida galardão, para a sua casa, para a sua família. Mas diz assim: se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, nós estamos sobre qual fundamento? A graça de Deus. Amém. Nós estamos sobre qual fundamento? A Bíblia Sagrada, que não pode ser relativizada. A Bíblia Sagrada não pode ser relativizada, né? Diz assim, olha, esse receberá galardão. Aí, há um ponto também que nos faz entender como estão muitos crentes nessa terra. 1 Coríntios 3,15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Então veja, quando a palavra de Deus está se dirigindo, está dirigindo no primeiro momento a salvos. Então não está se colocando a salvação em discussão, está se colocando, amado, o fato de eu e você dependermos do favor de Deus para viver nessa terra. Amado, eu preciso do favor de Deus em relação à minha saúde, eu preciso do favor de Deus em relação às minhas finanças, eu preciso do favor de Deus em relação à minha família, eu preciso do favor de Deus em relação a tudo aquilo que envolve a minha vida. Então eu tenho que estar sobre fundamentos, que é a palavra. Agora, se você quer ficar sobre qualquer fundamento, diz, olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Deus não está discutindo a salvação, está discutindo como é que vai ser sua vida aqui nessa terra, mano. Eu acho isso muito sério. Tem crente que fala, não, eu sou salvo, né?
Por isso tem um monte de pastor, líderes de igreja que morrem de medo da predestinação, porque eles falam, se eu falar isso aqui, a pessoa não volta mais para a igreja. Mas alto lá, como diz o português, né? Amado, tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então diz, olha, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então tem gente que é salva, não estou discutindo salvação, mas está vivendo aqui nessa terra como que através do fogo. Eu não sei se isso aí te parece algo para você pensar. Vive doente, vive quebrada, vive triste, né? Que você mais tem hoje, crentes tomando remédios para depressão, crentes tomando remédio para dormir, crentes tomando remédio para acordar, crentes tomando remédio para sorrir. O que é isso, amado? Isso é um buraco na alma, lá no coração, de pessoas que se afastaram de Deus, que colocaram os seus fundamentos em coisas que não são a Bíblia, que não são a palavra de Deus. Então diz, olha, se você quer viver assim, né, e a tua obra, o resultado da sua vida se queimar, né, sofrer dano, você será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, a pergunta que eu te faço, meu irmão, você que está aprendendo nesta manhã, que tudo que você faz, tudo que você fala, suas atitudes, as suas ações, se torna um memorial diante de Deus, e quando isso é agradável diante do Senhor, você tem um favor de Deus aqui nessa terra, eu quero te perguntar, que vida que você quer? Você quer uma vida onde ela está edificada sobre um fundamento, sobre a rocha, onde você recebe galardão, o favor de Deus, ou você quer viver como você quiser e diz que você vai sofrer dano, a sua obra, o resultado da sua vida vai se, né, diz que se a obra de alguém se queimar, é o resultado da sua vida, eu sou salvo, mas como pelo fogo, meu Deus, pense a respeito disso, meu irmão. Salvo é salvo, mas como que pelo fogo? Então por isso tem um monte de crente doente, quebrado, envergonhado, humilhado, nada que faz dar certo. Porque, amado, Deus está vendo esse memorial, e Deus não tem se agradado desse memorial. Mas Deus não tira a salvação, a salvação está firme nas mãos dele. De uma vez salvo, amado, só se a igreja tem coragem de falar isso, salvo para sempre. Agora, como que você quer viver? Amado, o que eu conheço de crentes salvos, e com uma vida, perdão da palavra, desgraçada. Uma vida desgraçada. E a pessoa tinha tudo para estar construindo uma vida bem-sucedida, avançando. Porque o que eu mais vejo na graça de Deus é isso, quando a pessoa está firme, quando ela se coloca mesmo nas mãos do Senhor, as coisas vão mudando, meu irmão. A pessoa pode entrar por essas portas aqui quebrada, e Deus vai levantando, Deus vai curando, Deus vai arrumando, Deus vai fazendo a obra que Ele já, de antemão, já determinou. Isso é maravilhoso. Como é bom ver pessoas entrando na igreja e Deus honrando essas vidas. Honrando a vida de quem? Quem tem um memorial digno de galardão. Né? Se você está entendendo até agora, diga amém. Olha, Daniel 7,10 diz assim: o rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então você já aprendeu isso aqui no curso passados, né? Há vários livros, né, lá nos céus, livro da vida, livro dos galardões, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos, amado, fizemos aqui nessa terra, né, está registrado. Aí nós daremos conta, como diz 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem
ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então a palavra de Deus está falando daquilo que nós fazemos nessa terra, mano. É aqui. Diga assim, é aqui. É aqui. É no hoje, é agora. Né? Onde eu e você temos essa oportunidade maravilhosa, mano, de construirmos um memorial que agrada ao Senhor. Um memorial que é digno de galardão, que é digno do favor de Deus. E eu preciso do favor de Deus, mano. Não sei você, eu preciso do favor de Deus. Então, olha, todos nós compareceremos perante o Senhor e daremos conta, né? Receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito no meio desse corpo, na nossa vida aqui nessa terra. Segundo Timóteo 2,3, mostrando que Deus não muda, né? Mas Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Diga assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Glórias a Deus, amor. Então, salvação para os salvos, convertidos, que receberam Jesus de verdade, ela é intocável, ela é segura. Mas aqui nessa terra, eu e você temos o direito de vivermos por cabeça, de sermos prósperos, bem-sucedidos, felizes, de realizarmos, amado, nossos sonhos. E nós dependemos do favor de Deus, amado. E Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Importante você entender isso. Eu não posso adocicar esse assunto, né? Tem muitos crentes e sempre que eu presto atenção em situações, né, que chegam ou ao longo dessa caminhada, eu sempre vi isso, né? A pessoa, ela não tem aquele compromisso com Deus. Então sempre tem alguma coisa na vida dela que parece uma montanha russa, né? Então tem dia que está muito bem as coisas, tem dia que está muito bem, tem dia que está muito mal. Agora, quando a gente vê pessoas firmes, pessoas fiéis, eu vejo ali Deus honrando, vejo favor, vejo testemunhos. Isso não é coincidência. Isso é isso que nós estamos tratando aqui nesse ponto. O memorial da vida dessa pessoa tem alegrado o Senhor. E a pessoa recebe o favor de Deus aqui nessa terra, não é lá na glória. Lá na glória você vai ser confrontado com o Senhor, né? Deus vai tratar com cada um, a salvação não vai se perder. Mas é aqui, eu preciso do favor de Deus, é aqui nessa terra, mano. É no hoje, é no agora. E esse hoje agora depende daquilo que eu faço. Não é barganha com Deus, não. É memorial. A tua vida é memorial. Imagina que nessa parede aqui vai ser escrito tudo aquilo que você vai fazendo. Você tem coragem de ler o que está escrito nessa parede aqui? Se aqui tivesse um outdoor na avenida, lá você leria. Você teria coragem de ler? Então, igreja, Deus tem clamado, né, através do Espírito Santo de Deus, para que o povo de Deus se volte para o Senhor. Tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse momento da nossa nação, né, de novo, amado, faz parte de um contexto onde o povo de Deus tem se afastado do Senhor. O povo de Deus tem esquecido que tem um memorial da sua vida diante do Pai e tem tocado a sua vida de qualquer jeito, de forma negligente, displicente. Em nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração, para que a gente possa escrever uma nova história a partir de agora, a partir de hoje. Então, outro ponto que eu quero trazer para a igreja também nesta manhã, dentro desta palavra, temor do Senhor e o memorial das nossas vidas diante de Deus. Conservar um memorial que resulta em galardão terreno e eterno. A palavra de Deus fala isso na Bíblia Sagrada. Terreno e eterno, exige o que, igreja? Esforço. Diga esforço. Exige o que, igreja? Cuidado. Exige o que, igreja? Dedicação. O que é que falta às gerações dos crentes desse século? Esforço, cuidado, dedicação. Então,
tirando, meu irmão, alguma situação específica, que alguém esteja numa cama, numa UTI, né? Ou alguma situação de saúde, nada justifica você não estar na igreja. Preciso te dizer isso, você que me assiste. Não há nada que justifique, meu irmão, você não estar na igreja. A igreja precisa da tua presença. É um mandamento de Deus que a Assembleia dos Santos se reúnam. Então, conservar um memorial que resulte em galardão aqui nessa terra e lá na glória eterna, exige sim, meu irmão, esforço, cuidado, dedicação com a tua vida. Que eu só posso cuidar da minha vida, sabia? Só você pode cuidar da tua vida. A gente, como pastor, a gente orienta, né? Te orienta, te aconselha, mas no dia a dia eu não posso cuidar da tua vida. Você tem que cuidar da tua vida. Cada um de nós tem que cuidar da sua própria vida. Isso exige, meu irmão, olha, esforço sim, cuidado, dedicação. Por isso que o salmista disse lá, Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus. Peço, Senhor, que o Senhor sonde os corações nesta hora, Senhor. Daqueles que estão aqui, daqueles que nos acompanham à distância, daqueles que vão ouvir esta palavra, sonda, Senhor, os corações. Sonda, Senhor. E conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos. E vê, olha o salmista, olha a humildade do salmista, ele diz assim, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu amado, isso tem que estar nas nossas orações, nas minhas e nas tuas orações. Se nós queremos, amado, ter um memorial que agrada ao Senhor e que resulte em galardão nessa terra, porque eu e você precisamos disso aqui nessa terra e lá nos céus. Isso não vai acontecer de graça, de qualquer jeito, né? Estou falando de cuidar da sua vida espiritual, estou falando de salvação. Cuidar da sua vida espiritual. Isso exige esforço, sim. Esforço. Para vir à igreja no dia que está sol, no dia que está com chuva, no dia que está com frio, no dia que está com vento, no dia que não está com vento. Né? Esforço, cuidado, dedicação. E o salmista diz assim, olha, de uma forma tão humilde, né? E bonita: sonda, meu Deus. Olha, se quiser a sua oração, Senhor, sonda o meu coração, Jesus, sonda os meus pensamentos, vê se há em mim um caminho mau e me guia, ó Pai, pelo caminho correto. Esse tem que ser o nosso pedido diário, meu irmão. Diário. Por quê? Jeremias 17:9. Enganoso é o coração. Aqui não é o coração espiritual, que é o coração carnal, que é a nossa carne, que ela tende para as coisas da carne, tende para os prazeres da carne. Quando a pessoa diz, eu vou para a igreja, eu estou cansado, o que venceu nessa hora? A carne, né? Se eu contar para você, meu irmão, nossa agenda, você fala, meu Deus, não sei como é que vocês conseguem. Trabalho, família, igreja, bastidores, que não é só aqui, né? Tem pessoas que pensam que ser pastor é estar aqui com o microfone na mão nessa hora. O que acontece durante a semana? Quais são as nossas lutas durante a semana? O que nós temos que nos preparar durante a semana? Enganoso, meu irmão, é o coração. Mais do que todas as coisas, desesperadamente, o que, igreja? Corrupto. Olha, então o que o profeta Jeremias está falando? Olha, isso é tudo que está na nossa carne. Então, por isso que o salmista diz lá, sonda-me, Senhor, prova o meu coração, prova os meus pensamentos. Senhor, vê se há algum caminho mau em mim, me guia pelo caminho eterno. Então, o profeta Jeremias estava falando, alertando, enganoso é o coração. Né? Muito perigoso, meu irmão, você se deixar guiar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. Você tem que deixar guiar pela palavra de Deus, pela direção do altar. Já que eles estão entendendo, digam amém. Amém. Jeremias 12:3. Mas tu, ó Senhor, me conheces, e conhece mesmo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te conhece.
Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Isso aqui é maravilhoso. O Senhor conhece. E aqui o profeta Jeremias, que era o papel do profeta Jeremias nesse contexto, era de exortar aquele povo rebelde. Eles arrancam-os como ovelhas para o matador e destinam-os para o dia da matança. Aqui está falando do povo rebelde, povo que não quer se converter ao Senhor, que não quer aceitar a palavra de Deus. Arranca-os como ovelhas para o matador e destina-os para o dia da matança. Então, meu irmão, que ponto que nós estamos aqui? Olha, que conservar o memorial que gera galardão aqui nessa terra, e aqueles que querem aqui nessa terra digam amém, digam eu quero o galardão de Deus, eu quero o galardão de Deus. Eu tenho certeza, queira, amado, eu quero o galardão de Deus aqui nessa terra. Mas lá na glória também exige, meu irmão, esforço, cuidado, dedicação. Não acontece do nada. Olha o que diz aqui, 2 João 1,8. É um grande problema que aconteceu nessa mentira do Covid, que atacou a terra esses quase últimos 3 anos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Amado, eu recebo isso para a sua vida, completo galardão. Completo galardão, completo. Mas acautelai-vos, cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com opiniões, não. Olha, há muito tempo eu faço isso. Eu julgo as coisas e trago aqui para a palavra de Deus. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado no esforço. Gálatas 6,9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Meu irmão, você que está aí empenhado, você que entendeu a mensagem de Deus esta manhã, você que tomou uma atitude aqui nesse culto, e fala: Senhor, eu vou diante de Ti, Senhor, eu vou te apresentar um memorial, Pai, que Tu te alegras com a minha vida. Diz: não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Eu recebo uma faca colheita, Senhor, para essa igreja, para as famílias fiéis dessa igreja, Senhor, para os homens e mulheres fiéis dessa igreja, Pai. Diz assim: olha, porque ao seu tempo nós vamos ceifar, se não desfalecermos, se não desistirmos. Efésios 5,6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira, o julgamento de Deus sobre os filhos da desobediência. Glória a Deus, porque somos filhos da obediência. Olha para quem está do lado e diz assim: você é um filho da obediência. Somos filhos da obediência, nós somos filhos da desobediência. Somos filhos da obediência. Então, Colossenses 2,4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com mentiras, com histórias, com narrativas. Meu Deus, eu tenho visto de crente envolvido com narrativas, narrativas, não fatos, narrativas, dessa mídia que perturba a nossa nação. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Amado, entre uma coisa e outra fica a palavra de Deus. O que a palavra de Deus está falando sobre a decisão que você tem que tomar agora, lá no dia 30? O que a palavra de Deus está falando? Qual é a pauta que você vai apoiar? É simples assim, direto. Então, ninguém nos engane com palavras vãs, Efésios 5,6, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ainda Colossenses 2,4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Por quê? Apocalipse 22,11. Continue o injusto fazendo injustiça,
continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, justos digam amém, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Bem simples assim, amado. Isso é de cada um de per si, né? Memorial é pessoal, tá? É o meu memorial diante de Deus, memorial da minha esposa diante de Deus, memorial da minha filha diante de Deus. É de cada um. Eu não posso intervir no teu memorial. O teu memorial é o teu memorial, a tua vida perante Deus. E diz assim, olha, Apocalipse, continue o injusto fazendo a justiça. Deixa ele lá, mano. Continue imundo de ser imundo. Agora, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eclesiastes 8:12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Amado, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que têm um memorial que vai gerar galardão aqui nessa terra. Eu recebo para a sua vida. Se você não está acreditando nisso, eu recebo para a sua vida. E lá na glória. Essa palavra de Deus, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Quero caminhar aqui com os minutos finais. Livro de Apocalipse 22:12. E eis que veio sem demora. Diga glórias a Deus. Eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, nesses minutos finais eu queria que você pensasse: que memorial você está escrevendo diante de Deus? Queria que nesses minutos finais você pensasse: que memorial você quer escrever diante de Deus a partir de agora? Queria que você pensasse: que memorial você deixará diante de Deus? Que memorial? Qual é o memorial? Porque, amados, isso nos faz tremer e temer. Não é quando estão olhando para nós, não é o que estamos fazendo quando as pessoas olham para nós. Amado, é o que fazemos todos os dias. Dos olhos que nós não podemos fugir, que são os olhos de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós todo o tempo, a todo momento. Deus é bom, diga glórias a Deus. Deus é misericordioso, diga glórias a Deus. Deus é perdoador, diga glórias a Deus. Deus é longânimo, diga glórias a Deus. Deus é benigno, diga glórias a Deus. E Deus te passou uma direção nessa manhã. O que é que você tem feito com a sua vida? A sua vida está refletindo que memorial? Está registrado. Não vai apagar não, meu irmão. É daqui para frente. Está lá. Né? Deus sabe. É daqui para frente. O que é que você está fazendo e fará da tua vida? Então, por isso que o Apocalipse diz: eis que veio sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo aquilo que você está fazendo com a sua vida nessa terra. Curva essa cabeça por uns instantes. Eu quero orar sobre esse assunto seríssimo, importante, e que esta palavra tenha falado aos corações. Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, neste assunto, Senhor, que é construir, Senhor, um memorial diante de Ti, ó Pai, das nossas vidas, de cada vida, é de per si, Senhor. Eu não posso responder pelo memorial da minha esposa, eu não posso responder pelo memorial da minha filha, do meu irmão ao lado,
nos ajudes, Senhor. Tu nos inspire, Tu nos dirija, Tu nos dê forças, ó Pai, para que o nosso memorial, os registros, Senhor, das nossas vidas, Senhor, sejam agradáveis aos Teus olhos. Mais uma vez glorificamos a Ti, ó Pai, porque Tu és o juiz das nossas vidas, mas o Senhor também é o nosso advogado. O Senhor é aquele que tem, Senhor, nos defendido, Senhor. Glórias nós te damos, Senhor, que Tu és bom o tempo todo, Tu és perdoador, Tu és maravilhoso. Desperta, Senhor, o Teu povo, Senhor. Desperta, Senhor, esta nação sobre este assunto, Senhor. O que temos feito das nossas vidas, Senhor. Que registro, que memorial, Senhor, teremos, Senhor Jesus, ao final da nossa jornada nessa terra, Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez, por este apostolado, por este ministério, Senhor, ao qual nós estamos submetidos, que tem nos ensinado, Senhor. Poderíamos estar aqui, Senhor, pregando as coisas da moda, poderíamos estar aqui, Senhor, dizendo aquilo que é agradável aos ouvidos do homem, poderíamos estar aqui, Senhor, fazendo a vontade dos homens, mas estamos aqui pregando a Tua palavra, Senhor. Em hora, em tempo oportuno, fora do tempo, como diz a palavra de Deus, estamos aqui pregando a Tua palavra, Senhor. E que esta palavra, Senhor, desperte, Senhor, os Teus filhos, cada família desta igreja em especial, Senhor, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente e aqueles que nos acompanham à distância, que cada um de nós comece a pensar, Senhor, sobre este assunto. Qual o memorial que estamos construindo diante de Deus? Qual o memorial que apresentaremos ao Senhor? Onde estará, Senhor, registrado todos os nossos dias, todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, Senhor, que sejam agradáveis a Ti, Senhor, que alegrem o Teu coração, Pai. Mais uma vez, o Teu coração de um Deus de amor e de misericórdias infinitas. Obrigado, Jesus, pela vida da Tua igreja, que ama a Ti, Senhor, que ama a Tua palavra, que ama, Senhor, este ministério, que ama esta família espiritual. Obrigado, Senhor, por essa manhã em que estivemos investindo o nosso tempo na Tua casa. Cremos, Senhor, que este tempo não foi em vão, que este tempo não foi em vão, Senhor. Haverá galardão, Senhor, deste investimento, Senhor, na Tua casa. Sim, ó Pai, nós oramos com fé, que assim seja, porque assim disse o Senhor.